Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à primeira aula de ciência remota, certo? Hoje iremos falar um pouco sobre o sistema digestório. Mas antes de iniciar, já dá o like aí, certo, no vídeo. E caso vocês tenham dúvidas, vocês tanto podem digitar aqui nos comentários mesmo do próprio YouTube, ok? Vamos lá? Então, pessoal, antes de iniciar, vamos imaginar, para a gente contextualizar bem, um lanche bem gostoso aí. Então vocês imaginem um pastel, por exemplo, o Eric mesmo sempre chega comendo coxinha, então vamos imaginar uma coxinha. Qual a principal função da digestão, né? Então é transformar as macromoléculas, que são grandes partes, em micromoléculas, que são em pequenas partes, para facilitar a digestão e a absorção dos alimentos, certo? Em seguida nós temos algo que eu separei em fases, né, do sistema digestório. A primeira fase é a da digestão. A seguir nós temos a digestão, a absorção e a eliminação, que isso aí também já foi falado em sala, certo? Mais à frente eu irei destrinchar cada uma dessas fases e explicar um pouquinho sobre elas, ok? Aí ao lado nós temos essa imagem que mostra todo o sistema digestório, certo? Que está colorido, que é o que não está em azul. Então vocês podem ver que ele vai da boca até a parte da barriga, né? E quando a gente fala sobre eliminação, a gente fala até a saída daquele alimento que não foi absorvido, certo? Além disso, o sistema digestório das 4 fases também tem 2 partes, a parte física e a parte química. Na parte física é simples, nós temos a mastigação, a deglutição e o peristaltismo. Mas professor, o que é peristaltismo, que eu nunca ouvi falar? Então, professor, se eu já sei, comenta aqui embaixo, certo? Eu vou conferir aqui quem está comentando e participando da nossa aula. Mastigação é o ato de mastigar, esse é fácil. Deglutição é o ato de engolir, na verdade, aquele alimento. E peristaltismo é o movimento dos órgãos para facilitar a passagem desse alimento até o tubo digestório, certo? Então é fácil. Lembre, peristaltismo, movimento dos órgãos para a passagem do alimento até o tubo digestório. Além disso, temos a parte química também, que é a hidrólise enzimática, que é essa quebra, né, através das enzimas, que a gente tem aí na salivação, na quimificação e na quilificação, ok? Então vamos lá continuar. O primeiro processo do sistema digestório, a gente pode falar que é a ingestão, acontece através da boca, né? Então nós temos os dentes aí que faz a trituração, né, do alimento, faz essa quebra, transformando em micromoléculas, né? Não tão micro, mas já em partes bem menores, né? Nós temos aí a língua, que é a superfície de contato, né? É interessante falar da língua, que a língua é a porta de entrada daquele alimento, né? Então, se a gente não gostar daquele alimento, vai ser através da língua, do sabor daquele alimento, que a gente vai detectar se ele está azedo. É uma superfície principal para a gente saber se aquele alimento a gente gosta ou se não gosta, né? Então ela faz essa identificação, além de todo o movimento do alimento na boca, né? Então ela faz esse movimento e a proteção. Como eu falei, se o alimento estiver azedo, né, a gente costuma o quê? Não ingerir. A gente acaba cuspindo, né? Então é isso. Lembrando que a boca, ela tem pH neutro, certo? Então ela nem tem pH ácido nem básico, é neutro, fica no meio, certo? Para a gente falar de pH, é interessante lembrar que nós temos uma tabelinha que vai do número 1 a 14, certo? O pH neutro, ele fica no 7. No meio dessa tabela. Vale lembrar que no meio da boca nós temos as glândulas salivares, né? Que aí nós temos as enzimas pitialina e amilase salivar, que vai facilitar e já vai iniciar na boca a digestão de quê? De carboidratos. Olha aí na tela, a digestão de carboidratos. Professor, aqui pode começar também a digestão de proteínas? Não, apenas de carboidratos, certo? Vamos seguir? Depois da boca, o alimento vai para a faringe, que é essa parte aí onde está mostrando a figura. E ela divide o sistema digestório do sistema respiratório, certo? Quem é que divide? É a famosa epiglote.
Ah, professor, o que é epiglote? Nessa setinha aí, número 1, como vocês estão vendo, a epiglote, lembra que a gente fala que os órgãos vão fazer a movimentação para que o alimento passe? Então essa epiglote aí, quando você ingere o alimento, ela desce e fecha a passagem do sistema respiratório aí, para o alimento seguir no sistema digestório, certo? Não é à toa que às vezes a gente se engasga, certo? Então a epiglote ela tem essa função principal, né? De movimentar ali para que o alimento siga direto no sistema digestório, certo? Alguma dúvida até aí? Se tiver, já volta e vai fazendo as anotações, certo? Lembrando que a primeira prova, na verdade, a gente vai cobrar alimentação e nutrientes e sistema digestório, certo? Em seguida, o alimento vai passar para o esôfago, que faz também esse movimento peristáltico, né? Que conduz o alimento para o estômago. Então, quando fala o movimento peristáltico, lembre sempre desse movimento para conduzir o alimento até o estômago, certo? Até o tubo digestivo, para chegar até a absorção lá dentro do estômago. Chegamos no estômago, aí nós temos já, eu detalhei como digestão. Professor, quer dizer que é só no estômago que ocorre a digestão? Não, certo? Lembra que eu falei, na boca já começa a digestão de quem? Dos carboidratos, certo? Então, no estômago nós temos ali uma digestão, temos o bolo alimentar, né? Nós temos aqui na boca. Quando ele chega no estômago, ele ganha um novo nome. Ele é chamado de quimo, olha aí. E ele já não tem lá aquela característica daquela coxinha que o Eric sempre chega de manhã. Então, ela sai dessa estrutura, né? Aquela coxinha bonita, e chega já como quimo, já aquele bolinho depois de ser triturado, de mastigado, né? E aí no estômago nós temos uma coisinha diferente da boca, que é o que? pH, né? Nós temos o pH o que aí? Ácido, que é o pH 2, certo? Então, vamos raciocinar, dá uma pausazinha aí. Se o pH é 7, é neutro, abaixo de 7 é ácido, certo? E acima de 7 até 14 é o que? Básico, ok? E no estômago já inicia também o que? A digestão das proteínas. Nós já temos aí a presença da enzima pepsina, certo? Lembrando que no pH ácido nós temos aí o que? Que vai depender também do ácido clorídrico de cada pessoa, né? Que produz uma certa quantidade. E esse ácido clorídrico, que é o HCl, ele é na verdade conhecido como o que? Popular suco gástrico, certo? Então, a enzima pepsina ela é ativada e quebra ainda essas moléculas, facilita ainda mais esse processo de digestão. Em seguida, nós temos o processo de absorção, que ocorre em maior quantidade, vamos falar assim, no intestino delgado, certo? Então, nós temos aí o duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado, ela chega a medir de 20 a 25 centímetros, certo? Então, o duodeno ele produz o suco entérico, certo? Que esse suco entérico contém enzimas, né? A lipase, desacaridase e peptidase, que ele vai ajudar também no processo de digestão e absorção. E para terminar a digestão, nós temos duas glândulas acessórias, certo? Que é o fígado, que nós temos vendo aí na imagem, certo? Que é essa parte superior aqui, ó. E nós temos o pâncreas, né? Que é tudo isso aqui, ó, essa parte mais amarelada, né? Além disso, no fígado nós temos o que? A vesícula biliar, que produz a bile, que nós vamos ver também mais um pouquinho à frente, ok? Então, no intestino delgado nós temos essas duas glândulas, que é o fígado e o pâncreas, certo? No fígado nós temos a vesícula biliar, vocês já viram, que ela produz a bile, que não é uma enzima. Atenção, a bile não é uma enzima. Ela é uma substância, né? Que ela tem como função emulsificar essas gorduras, quer fazer a mistura, certo? E o pâncreas, olha como é interessante. No pâncreas eu não falei, mas quando eu vi a imagem eu lembrei. Nós temos o suco pancreático, certo? Então ele vai proteger o intestino, porque quando o alimento, né? Nós já temos lá o alimento, o quimo, né? Que é o bolo alimentar transformou em quimo. E o quimo, quando ele sai do estômago para chegar no intestino, ele chega em quê? Em meio ácido, né? Então, o suco pancreático ele serve para neutralizar esse quimo.
e de certa forma ele protege o intestino delgado, certo? Contra esse meio aí ácido. Além disso, o pâncreas também vai produzir algumas enzimas, certo? Tipo a tripsina, a quimiotripsina, a amilase pancreática, a lipase pancreática, tudo isso produz insulina e glucagon, que vai regular a glicose no sangue, certo? Então o pâncreas tem como função principal isso. Tem a neutralização do quimo, né? E produzir insulina e glucagon para regular a glicose no sangue. Professor, o que são essas palavras que o senhor falou? Tripsina, quimiotripsina, amilase, são tudo enzimas, certo? Que tem aonde? No pâncreas. Continuando, vamos lá? No intestino delgado nós temos também o que? A principal parte, que é o do jejum no ilho. O que acontece? O quilo já foi todo digerido, triturado, e agora é hora de quê? De ser absorvido os nutrientes. Então, olha, quando você pensa na coxinha, lembra primeiro na trituração, né? Em todo o processo que ela passa pelo seu corpo, no seu estômago, o movimento dos órgãos que o seu corpo faz, até chegar no intestino delgado, que é a parte de absorção dos nutrientes, certo? Então aquele quilo será absorvido pelo jejum no que? Ilho. Anota esse nome aí. Lembrando que o jejum no ilho parece com esponja, né, de lavar prato. Então, quando lembrar do jejum no ilho, lembra da absorção que a esponja faz, certo? E aí chegamos na reta final, né, que é o processo de eliminação, que ocorre no intestino grosso. Uma coisa interessante, no intestino grosso nós também temos a absorção, de água e sais minerais, certo? E aí nós temos no reto o armazenamento e eliminação das fezes. Lembrando, tem um nutriente que não é absorvido e que é eliminado. E ele ajuda nesse processo aí para que os alimentos sejam eliminados também. Eu quero que vocês me digam aqui no comentário que eu falei em sala isso, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado, certo? Eu irei passar também alguns comandos que vocês vão fazer com base nessa aula de hoje. Tchau, tchau e até mais.